Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Este é o canal Diário de Restauração. Eu sou Marcelo Maciel. Muito prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Antes de entrarmos propriamente dito na meditação da palavra do Senhor para este momento, eu queria convidar você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, né? Você pode acionar o sininho das notificações, assim o YouTube vai te avisar toda vez que postarmos um vídeo novo, que vai ser bênção na tua vida, eu tenho certeza disso. Você deixa o seu like, assim o vídeo é conceituado e pode alcançar um maior número de pessoas, tá bom? E compartilhe com quem realmente precisa ouvir uma porção da palavra de Deus para ter um ânimo novo nessa caminhada. Amém? No livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 11 em diante, nos diz assim: E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Porém o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, diante do cenário em que nós estamos vivendo, deserto, nós estamos em busca da restauração da nossa família. Mas nós precisamos entender como é que Deus vê todo esse processo. Nós precisamos ter a ótica de Deus para tudo que acontece na nossa vida em todas as áreas. Nós, como eu sempre digo, nós somos seres espirituais habitando em um corpo carnal. A nossa essência é espiritual. Então tudo que se diz respeito a nós, ela tem como base, como fundamento, como princípio, o reino espiritual. Tá? Então nós precisamos entender isso, que quando Deus quer falar contigo, quando Deus quer falar comigo, sendo Deus Espírito, Ele vai falar com o teu espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. É dessa forma que Deus fala comigo e fala contigo, pelo Espírito. Às vezes nós não conseguimos discernir, porque a nossa carne está num grau muito elevado. E carne, quando eu digo, não digo carne no sentido de pecado, mas eu digo no sentido de vontade própria. Nós queremos colocar Deus dentro de uma forma humana. Olha, Deus tem que me responder dessa forma, senão não é Deus. Se tiver muito difícil, é porque Deus já não quer. Não, não é assim. Deus é santo, Ele é soberano e Ele não precisa da minha e da sua ajuda. Ele precisa da minha e da sua obediência. É dessa forma que Deus trabalha, através da sua obediência. Quando eu obedeço, eu gero milagres na minha vida, eu gero bênçãos na minha vida. Deuteronômio 28, do versículo 1 ao 14, diz que quando eu ouço a voz de Deus e obedeço, todas as bênçãos me alcançarão. Me alcançam, eu não preciso correr atrás de bênçãos quando eu sou obediente. Presta atenção, você que é pai, você que é mãe. Quando o teu filho obedece tudo que você faz, tudo que você pede, ele precisa te pedir alguma coisa, você sabe da necessidade dele. Então você acaba abençoando o teu filho por ele ser obediente. Da mesma forma, Deus, como um pai amoroso, nos premia com a nossa obediência, nos dando a bênção. Muitos correm atrás da bênção e geralmente chegam atrasados. Quem corre atrás, né, a princípio já chega atrasado. Nós, filhos de Deus, quando nós obedecemos, ouvimos e obedecemos, as bênçãos nos alcançam para a glória do nome do Senhor. Eu entendo a partir desses versículos que disse o seguinte: Daniel, homem muito amado. Deus tinha um amor muito especial por Daniel. Tinha um cuidado muito grande com Daniel. E Daniel chamou a atenção de Deus pela vida de oração que ele tinha, por uma vida de fé. A fé, ela chama a atenção de Deus. Quando eu tenho uma fé que chama a atenção de Deus, os meus problemas começam a ser resolvidos por aquele que pode, não por mim. Toda vez que eu tentei resolver alguns dos meus problemas, eu só me frustrei, deu tudo errado. Quando eu parei, entendi que tanto o querer quanto o efetuar vem do Senhor, eu obedeci, eu meio que saí de cena e deixei Deus trabalhar, aí a coisa muda de figura. Vai existir momentos em que Deus vai falar contigo, faça isso.
Em momentos ele vai dizer, fica quieto e deixa que eu faço. Tem coisas na tua vida, meu irmão, minha irmã, que só Deus pode resolver. E você precisa ter essa comunhão com Ele para discernir o momento em que você tem que fazer e o momento que você tem que ficar quieto. Esperar a ação soberana de Deus. Deus tinha um amor muito grande por Daniel. E quando Daniel, segundo disse o anjo, quando ele aplicou o coração para entender e se humilhar diante de Deus, desde o primeiro dia em que ele começou a orar por alguns dos seus objetivos, eu não vou entrar nos pormenores quais eram os objetivos de Daniel. Não. Quando o anjo disse para ele que quando ele aplicou o coração a entender, compreender os mistérios de Deus e a humilhar-se perante Deus, as orações dele começaram a ser ouvidas. Preste atenção no que o anjo diz, que por causa das palavras de Daniel é que ele veio. Não foi pela palavra de uma segunda, terceira pessoa, não foi pela palavra de Deus, não, foi pela palavra de Daniel. Com isso eu aprendo que eu preciso ter a visão de Deus para o meu casamento e eu preciso falar a linguagem de Deus. Qual é a linguagem de Deus? A primeira linguagem de Deus é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No Salmo 37,4 diz que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como é que eu agrado a Deus? Como é que eu chamo a atenção de Deus? Pela fé. Você pode estar em um lugar muito cheio de pessoas, mas se a tua fé for maior, for a ponto de chamar a atenção de Deus, Deus para tudo e vai dar atenção a você. A fé é a linguagem de Deus para com o homem. Então, quando Daniel tem as palavras dele ditas, por conta das palavras dele, eu fico imaginando quais são as palavras que Daniel usou. A oração de Daniel era uma oração com autoridade, com quem tinha conhecimento do Deus que ele servia. Com isso, os problemas que ele enfrentava ficavam mais fáceis. Você não vê Daniel preocupado em ir para a fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais. Você não vê ele desesperado, questionando a Deus, botando Deus contra a parede. Mas que Deus é esse que eu sirvo e me deixa aí? Não, ele foi tranquilo, porque ele sabia que aquele que fez a promessa era fiel para cumprir. Ele sabia que a fé que ele tinha em Deus poderia livrá-lo da fornalha ou não. Deus não deixaria de ser Deus por conta disso e ele não deixaria de receber a bênção dele por conta disso. Mas aprove a Deus, porque tinha um propósito para a vida de Daniel. Entenda bem, havia um propósito estabelecido para a vida de Daniel. E para ele alcançar esse propósito, ele tinha que passar pelo processo. E o processo foi doloroso, foi a fornalha, foi a cova dos leões. Isso tudo fazia parte do processo de Daniel, para que ele vivesse os propósitos de Deus. O que você está passando, irmão e irmã, pode ser doloroso, pode ser angustiante, mas faz parte do seu processo. E o seu processo, ninguém vive por você, é só você. O processo ele é estabelecido por Deus de uma maneira individual, de acordo com as suas características. É que você é inserido em um processo, para que você viva os propósitos de Deus. Deus tem grandes coisas para a tua vida, mas você não alcança essas grandes coisas. Você não alcança a restauração da tua família. Você não alcança bênçãos materiais, físicas, cura de enfermidade, libertação, se não passar pelo processo. E o processo geralmente é doloroso. Imagina comigo a cana. Tem muita gente que gosta do suco da cana, é docinho, é uma delícia, mas muitos desconhecem o processo que a cana passou para que chegasse na sua mão um suco doce, gostoso. A cana passou por uma moenda, ela foi moída ao extremo, até sair a última gota do suco dela, para satisfazer o seu desejo. Então entenda, quando você quiser o seu desejo atendido, você vai ter que passar por um processo. Quando você quiser viver os propósitos de Deus para a tua vida, você vai passar pelo processo. E se você desistir do processo ou procurar um atalho para ele, você vai se tornar um crente atrofiado lá na frente. E não é isso que Deus tem para você. Daniel usava uma linguagem que chamava a atenção de Deus. Você precisa entender qual é a linguagem de Deus para a tua vida. Você precisa entender qual a visão de Deus para o processo que você está vivendo. Não o momento circunstancial, porque o momento
circunstancial, ele é doloroso, ele é terrível. Se você for ficar olhando para esse momento, você vai desistir, a sua fé vai ser minada, e você vai desistir, vai se cansar e vai chutar o pau da barraca. Você olha para o teu marido, tá ele lá com a amante, postando em rede social que está feliz da vida. Você olha para a tua esposa, está vivendo com outro lá e passeando, se divertindo. Isso são todas situações circunstanciais. E guarda bem o que eu vou te dizer, o Salmo 73 diz, o salmista Asaf, ele diz que quase que os pés dele se desviaram, porque ele olhava para a prosperidade do ímpio. Ele olhava para a prosperidade de quem vivia na prática do pecado. Isso, quando ele entendeu que os olhos dele estavam naquelas situações terrenas, ele quase se desviou. Um alerta para mim e para você. Não é para nós olharmos para circunstâncias. A palavra de Daniel chamou a atenção de Deus, que enviou um anjo para que levasse a resposta dele. Então eu entendo que quando eu entro no princípio de Deus, eu começo a viver as promessas, eu começo a viver o propósito. Eu passo pelo processo dando glória a Deus. Eu passo pelo processo feliz da vida, porque o Senhor está comigo. Assim como esteve com Daniel na fornalha de fogo ardente. Assim como esteve com Daniel na cova dos leões. Deus não te livra do processo. Guarde bem isso. Deus não vai te livrar do processo. Senão você não alcança o propósito. O processo, por mais doloroso que seja, o Senhor vai estar contigo. Agora, se você desistir do processo, Deus vai se afastar de você. E aí o negócio vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda. O anjo disse que por conta das palavras de Daniel é que ele foi enviado. Então você precisa mudar o seu modo de falar. Você precisa mudar o seu modo de ver as coisas. Você está vendo ele lá nas redes sociais, feliz da vida, postando. Irmãos, entenda uma coisa, rede social aceita tudo. Se eu postar uma foto lá chorando, ela vai registrar. Se eu postar uma foto sorrindo, encostado num carro importado, todo mundo vai achar que aquele carro é meu. Rede social aceita tudo. Ela não vai questionar de quem é esse carro, por que você está aqui, porque não vai. Então tem gente que posta foto lá sorrindo. Você só vê foto de gente sorrindo para começo de conversa, mas você não sabe o processo que ele está passando na maneira individual dele. Quando nós perdemos a nossa visão das coisas, de como Deus vê as coisas, nós perdemos a visão da promessa. Quando o homem pecou lá no jardim, Adão e Eva pecaram, eles perderam a visão de Deus para tudo que eles viam. E o resultado foi o quê? Que eles começaram a se sentir envergonhados. Quando você sente vergonha da sua situação, ainda que você não seja o culpado dela, mas você sente essa vergonha, é que você perdeu a visão de Deus para aquilo que você está vivendo. E isso é muito perigoso, porque mina a sua fé, te traz um cansaço espiritual sobremaneira e vai te fazer desistir da caminhada. E isso não é o que Deus tem para você. O seu processo, por mais doloroso que seja, está te preparando para viver sonhos altos, para te colocar em lugares altos, para viver um propósito sobrenatural de Deus para a tua vida. Quem te vê hoje não tem a visão de Deus, porque Deus não te vê nessa situação de agora. Deus te vê lá na frente. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz que por causa da glória que estava proposta é que Cristo suportou tudo no presente. Esse é o exemplo a ser seguido. O que eu estou vivendo agora não se compara ao que Deus tem preparado para mim lá na frente, se eu não desistir. Se eu permanecer firme. Aqui diz que Daniel orava e o anjo trouxe a resposta na hora, mas ele foi impedido. Quando a tua vontade está alinhada com a vontade de Deus, vai haver uma resistência no reino espiritual. E Daniel disse que resistiu. O anjo disse a Daniel que ele foi impedido por 21 dias. Tem gente que com 3 meses de deserto já quer desistir. Tem gente que com 1 ano já pensa em desistir. Esses 21 dias de Daniel aqui representam uma totalidade da nossa caminhada no deserto. Não especificamente 21 dias, mas a totalidade do processo que Daniel precisava passar. Então ele suportou 21 dias. Eu costumo dizer, a sorte de Jó foi mudada no capítulo 42 do livro. Do 1º ao capítulo 42 foi só sofrimento e perda na vida de Jó. Mas a sorte dele foi mudada quando ele orava pelos amigos. No capítulo 42
Você tem noção de que capítulo você está vivendo na sua história? Você está no 10º capítulo, no 15º, ou você ainda está no 1º capítulo? Ainda tem um bom trecho para percorrer. Irmãos, guarda bem isso. Quem não vive os processos, não pode viver os propósitos. O anjo disse que por causa das palavras de Daniel, então há uma importância muito grande naquilo que eu digo. Você olha a sua circunstância, você diz o quê? Que não pode, que não consegue, que ele está feliz, que não tem volta, que Deus não vai restaurar o teu casamento. Então por que Deus restaura o casamento de João e não restaura o casamento de José? Será que Deus faz acepção de pessoas? Aí eu te digo, a postura de José foi diferente da postura de João. O modo dele ver a situação e falar aquilo que ele via é totalmente diferente. Eu jamais posso falar aquilo que eu vejo, porque o que eu vejo é terreno, é temporário. Agora, o que eu falo, isso faz diferença. Porque a Bíblia diz que é um poder criador nas minhas palavras. Quando eu pego o meu salário e olho e falo, não vai dar não, esse mês não vou conseguir pagar nada, não vou conseguir comprar nada. Você já amaldiçoou o teu salário pela tua palavra. Não é que você ganha pouco, é que você amaldiçoou o teu salário. Eu já vi gente que ganha um salário mínimo e conseguir grandes coisas. Por quê? Quando ele pega o salário dele, ele abençoa. Você quer um segredo? Anota aí um segredo. Jesus, quando estava diante da multidão e pediu para que os discípulos os alimentassem. Os discípulos, mas nós não temos dinheiro, nós não temos pão. Apareceu um jovem com 5 pães e 2 peixes. Fala para mim, humanamente falando, se aqueles 5 pães e 2 peixes dava para alimentar a multidão que estava ali sedenta, que estava com fome. Não dava. Mas qual foi o segredo que eu aprendi ali? Quando trouxeram para Jesus, por menor que seja a quantidade, por pequenino que seja, nas mãos do Senhor a prosperidade, na mão do Senhor a multiplicação. Tem gente que não dizima na igreja porque acha que ganha pouco e aí tem contas para pagar. Em primeiro lugar, irmãos, dízimo é um ato de fé. Se você não tiver fé, você pode ganhar 10 mil reais. Esquece, Deus não vai receber. Deus só recebe a minha oração, Deus só recebe a minha oferta por fé. Por fé. Então, quando apresentaram para Jesus os 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de quase 4 mil homens. A Bíblia fala 4 mil homens. Além dos 4 mil homens, tinham mulheres, tinham crianças. Calcula comigo, quantos tinham ali? Então pega o que você está vendo, apresenta ao Senhor, por pior que seja a sua situação. Guarda bem o que eu vou te dizer. Esse processo que você está vivendo está sendo doloroso, angustiante. Ele está te preparando para viver o propósito, certo? Então o teu esposo e a tua esposa muitas vezes já se achegaram até você. Não já? Você já não percebeu que eles rodearam? O que eles estão fazendo com essa situação? Eles olham, deixa eu ir lá dar uma olhadinha na minha esposa, no meu marido, ver se é o mesmo que eu deixei. Porque o que eu deixei, eu não quero nem ver. Aí quando chega lá, você briga, você xinga, você joga na cara, você acusa, você aponta, e é a mesma pessoa. Então deixa aí mais um pouquinho. E aí vai embora. Porque o amante, ele é sábio. O amante é inteligente, não é sábio. Ele é inteligente. Já tem você que amaldiçoa, já tem você que critica, que julga, então ele vai fazer diferente. Aprenda isso. Ele vai fazer diferente. Por mais chata que seja a mulher, por mais chato que seja o homem, mas a amante está lá, ouvindo, dando atenção, dando carinho, ainda que seja pura falsidade, como eu acredito que seja. Mas ele está fazendo aquilo que supostamente você não fazia. Por isso o teu marido, a tua esposa foi embora. Primeiro tem a questão de que Deus precisava tratar com você. Entenda uma coisa, o deserto é seu. Não é da sua marido, não é do seu esposo, não é da sua esposa. O deserto é seu. Tem muita gente que vive a caminhada no deserto, mas quer trazer o esposo para dentro. Quer trazer a esposa para dentro. Porque eu estou sofrendo e ele não se preocupa. Irmãos, o deserto é seu, não é dele. Então ele não tem que se preocupar com o que você está vivendo aqui. Ele não vai se preocupar porque não é propósito de Deus que ele viva o seu deserto. O deserto ele é individual. Você precisa viver o seu deserto. Você precisa passar por ele. O deserto ele tem meio, início, meio e fim. Ele tem etapas que precisam ser cumpridas. Senão, conforme eu já disse,
você fica um crente atrofiado lá na frente. Então, guarda bem isso. A persistência de Daniel em continuar orando, ainda que não visse a resposta, fez com que outro anjo fosse destacado para que liberasse aquele tráfego que estava tendo no reino espiritual. De repente, o anjo desceu, encontrou um tráfego, um engarrafamento, e o príncipe da Pérsia impedindo que ele chegasse com a resposta de Daniel. E aí a persistência de Daniel deu munição para que Deus destacasse um outro anjo para ajudar o primeiro. Então, quando a coisa está difícil, irmão, é necessário. A situação difícil está te mostrando que você precisa dobrar a sua oração, dobrar o seu jejum, para que o tráfego no reino espiritual seja liberado. A tua esposa, o teu esposo está lá, preso no pecado. Quem é que vai tirá-los de lá? A tua persistência em oração, a tua persistência em jejum, a confiança, a fé num Deus que é sobrenatural, a fé num Deus que pode todas as coisas. Não desista do seu primeiro ministério, que é a tua família. Amém? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo fale mais e melhor em cada coração. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dos nossos grupos de ajuda. Nós temos o grupo no WhatsApp e temos também o e-mail, para se você estiver precisando de uma orientação, de uma direção nesse deserto, entre em contato conosco, tá bom? Vai estar aí a descrição, o link na descrição do vídeo, o link dos grupos de WhatsApp e também do e-mail. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.